I'm grateful to be with you this evening. Estou muito grato de estar com vocês aqui nessa noite. And thank you so much for a wonderful week with your pastor and his wife and also many friends. E eu quero agradecer a semana maravilhosa que nós tivemos com o pastor de vocês, a esposa e também com muitos amigos. I also want to bring you the greetings from our seminary and our church. Também gostaria de trazer as saudações do nosso seminário e da nossa igreja. In the seminary, we train men from all around the world. Lá no seminário nós damos treinamento a pessoas de todas as partes do mundo. We also have a fair number of students from Brazil. E também temos um número razoável de estudantes brasileiros. And we train them in the Reformed faith and then we return them to their own countries. E aí nós os treinamos na fé reformada e os devolvemos aos seus próprios países. Let's turn now to Luke 22. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 22. And we're going to read verses 22 to 34. 24 to 34. E nós vamos ler do verso 24 a 34. Lucas 22, de 24 a 34. Lucas 22, 24 a 34. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, ainda que o galo cante. O foco vai ser nos versos 31 a 34. Let's pray. Oremos. Gracious God of heaven, Deus gracioso que estás nos céus, we thank thee for the opportunity to bring thy word tonight. agradecemos-te pela oportunidade de trazer a tua palavra essa noite. And we pray that as a result of this sermon, Oramos que, como resultado desse sermão, we may treasure Jesus as prophet, priest, and king more than ever before. nós possamos valorizar Jesus como profeta, sacerdote e rei mais do que antes. And that we may go out and be prophets, priests, and kings for him. E que nós possamos sair ao mundo como sacerdotes, profetas e reis para Ele, To the glory of thy name, para a glória do Teu nome, and with the forgiveness of our sins. com o perdão de nossos In pecados. Jesus' name, No nome de amen. Jesus, amém. Some years ago, a couple came to me in deep marital trouble. Alguns anos passados, um casal veio para mim e eles estavam com problemas muito sérios. And the woman said, I want to divorce my husband. E a mulher disse: eu quero me separar do meu marido. And I said, why? Perguntei por quê. She said, because he's not meeting all my needs. E ela disse: porque ele não satisfaz todas as minhas necessidades. And I said to her, well, my friend, there is no one on earth that can meet all your needs. E eu respondi para ela: minha amiga, não há ninguém no mundo que possa satisfazer todas as suas necessidades. And she looked puzzled. Aí ela parecia surpresa He looked relieved. e o marido aliviado. But you see, the point is this, only Jesus Christ can meet all our needs. Mas o ponto é esse: somente Jesus Cristo pode satisfazer todas as nossas necessidades. And he does so in a wonderful way as prophet, priest, and king, E ele faz isso de uma maneira maravilhosa, como profeta, sacerdote e rei, bearing office for us, levando esses ofícios por nós, so that we might bear office for him. para que nós também possamos exercer esses mesmos ofícios em nome dele. And these offices of Jesus is something that is
seriously underestimated today by Christians. E esses três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, são infelizmente muito negligenciados pelos cristãos hoje em dia. So I want to show you tonight how Jesus meets all our needs Hoje à noite eu quero mostrar para vocês então como Jesus satisfaz todas as nossas necessidades. through the vignette of Luke 22, 31 and 32. Através da exposição desse texto, Lucas 22, de 31 a 34. So let's read those two verses again. Vamos ler aqueles dois versos outra vez. 31 to 34? 31, 32. 32. 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. So we're going to look at Jesus meeting all our needs first through his prophetic admonition. Vamos ver como Jesus satisfaz todas as nossas necessidades. Em primeiro lugar, através da sua admoestação profética. Simon, Simon. Simão, Simão. Second, we want to look at Jesus meeting our needs through his priestly intercession. Em segundo lugar, veremos como Jesus satisfaz nossas necessidades através da sua intercessão sacerdotal. I have prayed for thee. Quando ele diz aqui, eu roguei por ti. And third, we want to look at Jesus meeting our needs through his kingly commission. Em terceiro, veremos como Jesus satisfaz nossas necessidades através do seu comissionamento real, de rei. When you repent, strengthen your brethren. Aqui na frase, quando ele diz, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Now, Jesus speaks these amazing words directly after he first instituted the Lord's Supper. Jesus falou estas palavras maravilhosas depois que ele estabeleceu a Santa Ceia. And he speaks these words to disciples who were arguing among themselves who was the greatest. E ele falou estas palavras no texto que nós lemos aos discípulos que estavam discutindo entre eles para ver quem era o maior. Just about as Jesus is to leave them to go to Gethsemane and to Golgotha. E aquilo às vésperas de Jesus sair de lá e ir para o Getsemane e de lá para o Gólgota, To suffer and die for them. para sofrer e morrer por eles. And so he sees as he's about to leave them E quando ele estava para deixá-los, how Satan is ready to attack them. Satanás já estava ali à espreita, pronto para atacá-los. He tells them, watch and pray that you don't enter into temptation. Jesus disse para eles, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. He knows that Satan wants to promote division among the leaders of the church. Ele sabia, Jesus sabia que Satanás queria promover divisão entre os líderes da igreja. The frightening truth, you see, is that the disciples were not aware of Satan's presence. E a verdade assustadora é que os discípulos não estavam conscientes das estratégias de Satanás, da presença dele. The comforting truth is that Jesus was. Mas a verdade confortadora é que Jesus estava consciente. So Jesus knew that when he, the shepherd, would be smitten, E Jesus sabia então que quando o pastor, ele, fosse ferido, the devil would redouble his energies o diabo redobraria suas energias and attack the disciples like a wolf attacks his sheep. e atacaria os discípulos como um lobo ataca o rebanho de ovelhas. Defenseless sheep to scatter them. Ovelhas indefesas que estavam simplesmente espalhadas. And so Jesus comes particularly to Simon Peter, Então Jesus vem e se dirige particularmente a Simão Pedro, who is really the unspoken leader of the 12. que era o líder implícito dos 12, And he says, Simon, Satan particularly has his sights set on you. e diz, Simão, Simão, o diabo focou particularmente em você. Satan wants to have you. O diabo pediu você. He's picked off Judas Iscariot, now he wants to get you. Ele já pegou Judas Iscariotes, agora está de olho em você. But you see, Peter was in serious danger because he saw no danger. Mas aí, veja, Simão estava realmente correndo um grande perigo porque ele não via perigo nenhum. And so Jesus gets very serious with Simon. E aí Jesus fala muito seriamente com ele. He says, Simon, Simon, behold. E ele diz, Simão, Simão, eis que, It's like a ou veja, it's like a triple warning. como se fosse uma admoestação tripla. You see, when you say to one of your children, Por exemplo, quando você fala com um dos seus filhos, as I would do once in a while to my son, como eu de vez em quando faço com um filho meu, Calvin, Calvin, Calvino, Calvino, he knows I mean business. ele sabe que eu estou falando sério.
This is the third time Jesus uses this double name É a terceira vez que Jesus se dirige a Pedro dessa forma, in the Gospel of Luke. no Evangelho de Lucas. Martha, Martha. Na verdade, é a terceira vez que ele usa essa expressão. A primeira foi quando ele se dirigiu a Marta e disse: Marta, Marta. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Segunda vez quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém. And now Simon, Simon. E agora, Simão, Simão. But this time, Jesus adds the word behold, which also means pay special attention. Mas dessa vez Jesus acrescenta a palavra que na nossa tradução é eis que significa presta atenção, o que dá uma ênfase ainda maior. So he is warning Simon Peter out of love for him. O que ele estava fazendo era admoestando, advertindo Simão Pedro por causa do amor que ele tinha por Simão, As an admonishing prophet. como um profeta que admoesta. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. When our children were very young, Quando nossos filhos eram bem pequenos, we lived on a very busy road. nós vivemos à margem de uma avenida bem movimentada. So on our driveway, we drew a chalk line E ali então, na entrada da nossa garagem, a gente riscou com giz about 50 feet away from the road. cerca de 30 metros distante, não, menos, 50 pés, dá mais ou menos uns 15 metros da estrada. And I brought every one of my children to that chalk line. Aí eu peguei os meus filhos e levei lá para aquele risco do giz que marcava aquele limite. And I got down on my knees. E aí me ajoelhei, I looked them eyeball to eyeball eu olhei olho no olho com eles and said, don't you ever dare cross this line, e disse para eles: nunca, nunca se atrevam a cruzar essa linha, or you will die. ou vocês vão morrer. Now, why did I do that? Por que eu fiz aquilo? Because I love them. É porque eu os amo, Because I want to protect them. porque quero protegê-los. You see, when Jesus comes and warns us about sin and about Satan, E veja, quando Jesus nos adverte e avisa a respeito do diabo e do pecado, he loves us. é porque ele nos ama. He loves you tonight. Ele ama você hoje à noite. And that's why the message is coming to you tonight. E essa é a razão pela qual a mensagem está chegando a você nessa noite. Satan wants to have you. O diabo escolheu você, ele quer você. He wants to have you, young people, because you are the future of the church. Especialmente vocês, jovens, porque são o futuro da igreja. He wants to have you, parents, because he knows if you don't set an example for your children, you will destroy your family. Eles querem vocês que são pais, porque eles sabem que se vocês não derem um exemplo para a sua família, vai destruir, o mau exemplo de vocês vai destruir uma geração. He wants you, grandparents, so that you cannot be a faithful witness to your children and grandchildren. E ele quer vocês, vovôs e vovós, porque ele sabe que se ele pegar vocês, vocês não serão um referencial para essa próxima geração. But he especially wants you, who are church leaders, who are pastors and elders. Mas o diabo quer especialmente você que é oficial da igreja, pastor ou qualquer outro oficial. Because he knows if he can get you to fall, Porque ele sabe que se derrubar você, the whole flock can be scattered. o rebanho pode ser disperso. And this is no idle threat. E isso aqui não é nenhum aviso vazio. Satan is powerful. O diabo é poderoso. He's more powerful than any one of us. Ele é mais poderoso do que qualquer um de nós. Now, thanks be to God, he's not as powerful as Jesus. Mas graças a Deus ele não é tão poderoso como Jesus. Jesus is God. Porque Jesus é Deus. Jesus is almighty. Ele é todo poderoso. Satan is a fallen angel. O diabo é um anjo caído. But angels can outpower us. Mas anjos, eles podem nos sobrepujar. And Satan knows us at our weakest points. E o diabo nos conhece e sabe quais são os nossos pontos fracos. He's been studying your weaknesses since the day you were born. Ele vem estudando as suas fraquezas desde o dia que você nasceu. He knows what can make you stumble. Ele sabe o que é que faz você tropeçar. And so, like a good fisherman, he baits his hook to fit your sinful appetite. E como um pescador esperto, ele vai usar a isca certa para despertar o seu apetite. He comes with subtle temptations. Ele vem às vezes com tentações sutis. He comes with violent assaults. Algumas vezes vem com assaltos violentos. He comes as an angel of light. Ele vem como anjo de luz. He comes as a lion, Ele vem como leão, seeking whom he may devour. procurando a quem devorar. Simon, Simon, behold, Simão, Simão, preste atenção. Satan wants to have you. O diabo quer você. And sometimes we can fall so easily, can't we? E algumas vezes a gente cai
tão facilmente, não é verdade? It's embarrassing É uma coisa vergonhosa até. and shameful. Uma coisa que nos deixa, assim, com vergonha de nós. Even when we have been on the way for many years. Mesmo depois de que nós já estamos no caminho do cristianismo por tantos anos. You know, I'm not a very good fisherman. Eu não sou um bom pescador. But one time I took my son fishing many years ago. Mas alguns anos passados eu levei o meu filho para pescar. And I just put a little worm on the end of my line. E aí peguei uma minhoca e preguei lá no anzol. Threw out my line. E joguei lá o anzol. Lots of fishermen around me. Nós estávamos cercados por muitos pescadores. And right away something bit at the hook. E na hora que a isca caiu na água, alguma coisa mordeu. And I pulled in this beautiful fish. E aí eu puxei e era um peixão muito bonito. A good eating fish. Era um good eating. Good Era um eating. peixe que era bom para comer. And a big one. E grande. And all the fishermen gathered around me. E aí todos os pescadores vieram ao nosso redor. And they said, "Do you realize what a special fish that is?" E eles perguntaram: você sabe que tipo de peixe raro é esse que você pegou? I said, "No." Eu disse: não. They said, "What did you use to catch it?" Eles perguntaram: o que você usou para pegar esse peixe? I said, "A worm." Eu disse: a minhoca. They said, "You caught that fish with a measly little worm?" Você pegou esse peixe com uma minhoca. But you see, sometimes we're so prone to fall Você vê, algumas vezes nós somos tão inclinados a cair that for the smallest little bait, we're willing to bite Satan's hook. que nós ficamos dispostos a pegar qualquer isca, pequena isca que Satanás coloca nos anzóis para nós. So I want to warn you in my master's name tonight. Portanto, eu quero advertir vocês nessa noite em nome do meu mestre. Satan wants to have every one of you, O diabo quer pegar cada um de vocês aqui, and me too. e a mim também. And what does he want to do with us? E o que é que ele quer fazer conosco? Well, our text says he wants to sift you as wheat. O nosso texto diz que Jesus explicou para Pedro que Satanás vos reclamou, pediu para vos peneirar como o trigo. And what does that mean? O que é que isso significa? Well, in Bible times, a farmhand would have an instrument he would use that was called a sieve. Nos tempos bíblicos, um fazendeiro teria um instrumento que nós chamamos de peneira. It had a handle and then a long thing to scoop up mixture from the farmer's threshing floor. Ele tinha uma eira onde colocava uma mistura de trigo, palha e joio, e aí tinha essa pá que vinha, pegava isso e jogava na peneira. And the farmhand would then shake it back and forth, E aí o fazendeiro ficava mexendo de um lado por outro aquela peneira. and all the dust and dirt would fall. E aí toda a poeira e a terra caía pela peneira, Then he would shake it up and down. e aí ele ficava jogando para cima e para baixo. So the straw and the chaff would come to the surface. E dessa forma o joio e a palha ficavam na superfície. And then he would reach in and pull out the straw. E aí ele metia a mão e puxava o trigo, e puxava a palha, He would blow away the chaff ele pegava o joio e soprava a palha. so that the only thing that remained in the sieve was the wheat. De forma que a única coisa que ficava no fundo da peneira era o trigo. But you see, what Satan wants to do is this. Mas o que o diabo então ele quer fazer é o seguinte: He wants to shake you back and forth ele quer mexer com você para frente e para trás and shake you up and down e levantar você para cima e para baixo, until the straw and the chaff come to the surface. até que o joio e a palha venham para a superfície. And he wants the straw and the chaff to choke the wheat E ele quer que o joio e a palha sufoquem o trigo, so that you get destroyed para que você seja destruído in the sieve of Satan. na peneira de Satanás. Now, we don't often do very well in the sieve of Satan. A verdade é que nós não nos saímos muito bem na peneira do diabo. Neither did the Bible saints. E nem os santos da Bíblia. Job did well at the beginning, O Jó no começo saiu muito bem, but in Satan's sieve, he soon cursed the day he was born. mas dentro da peneira do diabo, cedo lá estava Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu. In Satan's sieve, Abraham said, "Sarah's my sister." E quando caiu na peneira do diabo, o que é que Abraão disse? Não, essa mulher aqui, ela é minha irmã. In Satan's sieve, Jacob said, "All these things are against me." E quando Jacó caiu na peneira do diabo, então ele acabou dizendo: tudo isso está acontecendo é contra mim.
You see, when we get in Satan's sieve, we can easily act more like chaff than like E wheat. veja, o que acontece é o seguinte: quando a gente cai na peneira do diabo, é muito mais fácil a gente agir como palha do que como trigo. And Satan has all kinds of sieves. E Satanás tem todo tipo de peneira. Common sieve is the sieve of adversity. Por exemplo, uma peneira muito comum é a peneira da adversidade. But prosperity can be a sieve as Mas a well. prosperidade pode ser uma peneira também. You see, Satan is always tempting us, Veja, o diabo sempre está tentando a gente. always trying to be one step ahead of us. Sempre passando um passo na frente. Sempre está um passo na frente da gente. You know, once there was a watermelon farmer, Uma vez tinha um fazendeiro de melancia. and he had some thieves that kept coming into his watermelon patch, E tinha os ladrões que costumavam vir roubar melancia toda vez. stealing the watermelon. Levavam as melancias do homem. So he said, I'll fix them. Aí ele disse: eu vou dar um jeito nisso. So he made a sign. Aí ele fez uma placa He put the sign in the field. e enfiou aquela placa ali no meio do campo de plantação de melancia. The sign said, warning, one of these watermelon is poison. E o aviso dizia: cuidado, uma dessas melancias está envenenada. And for 2 weeks, there were no watermelons Por stolen. 2 semanas, nenhuma melancia foi roubada. He said, I've got that problem fixed. E ele disse: resolvi o problema. And then one morning, he goes out to his field, Mas um dia ele vai lá para o campo and there's another sign. e lá no meio da plantação ele vê outra placa. Warning, Aviso: 2 watermelon are poison. tem 2 melancias envenenadas. And the farmer has to throw away the whole patch. E aí o fazendeiro tem que jogar fora toda a colheita de melancia. You see, Satan is like that. O diabo é assim. You kick him out the front door, he comes back in through the back door. Você chuta ele pela porta da frente e ele volta pela porta de trás. Always brilliant in his designs to get you to fall. Ele é brilhante na intenção dele de levar você a tropeçar. Now, if our text ended at the end of verse 31, Se o nosso verso terminasse no final do verso 31, this would all be rather depressing. nós ficaríamos deprimidos. What future do we have? Que futuro então nós podemos ter? How can we match Satan's power and devices? Como é que nós podemos igualar o poder de Satanás em astúcia? And won't we fall like Judas? Será que nós não vamos acabar caindo como Judas caiu? Or be unbelieving like Thomas? Ou nos tornar incrédulos como Tomé? So thank God for verse 32. Mas então, graças a Deus pelo verso 32. Jesus doesn't only meet our needs by admonishing us, Jesus não somente satisfaz a nossa necessidade através da admoestação, but he also does something to keep us from falling. mas ele também faz alguma coisa para evitar que nós He says, caiamos. but I have prayed for thee that thy faith fail not. Veja o que ele diz: eu, porém, Pedro, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. This is beautiful. Isso é maravilhoso. And I've often said to my theological students, Eu sempre digo aos meus estudantes de teologia: I'm convinced that the intercession of Christ is the most underrated doctrine in all the Reformed faith. eu estou convencido de que a intercessão de Cristo por nós é a doutrina menos enfatizada na teologia reformada hoje. Because you see, Jesus has the right to pray effectually for us. Porque Jesus tem o direito de orar eficazmente por nós. He went into Satan's sieve himself Ele próprio passou pela peneira do diabo in a deeper way than you ever have had to go through it. de uma maneira muito mais profunda do que você jamais teria passado ou passará. In fact, Hebrews 4 verse 15 says De fato, lá em Hebreus está escrito that he's faced every trial that you would ever have to face. que ele enfrentou todo tipo de provação e tentação que um dia nós jamais haveremos de experimentar. Hebreus 4:15. And he's come through it sinlessly. E ele passou por tudo isso de forma impecável, ou seja, ele não cometeu pecado. So he has merited his keeping of you through every trial you face. E com isso ele mereceu receber o direito de proteger você toda vez que você passa por um teste de fé. And that's why 1 Corinthians 10 tells us E é por isso que lá em 1 Coríntios 10 está escrito that no trial that comes upon you is unusual, que não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana, but that God with the trial will give a way of escape, mas Deus juntamente com a provação proverá o caminho de escape that you may be able to bear it para que você possa suportar through Jesus. através de Jesus. So you see, you are wanted.
Veja, você está sendo procurado. Satan wants you. O diabo está atrás de você. Jesus wants you. Mas Jesus também quer você. Satan thinks he has a right to you because you're a sinner. O diabo pensa que tem direito sobre você porque você é um pecador. But Jesus says, in the Greek language, it's in the emphatic tense, I myself have prayed for you. Mas Jesus diz, e lá na língua grega está num modo intensivo, eu roguei por você. Now you need to understand the Greek here. Você agora, nós temos que entender o que é que está acontecendo na língua grega. When it Aqui. says Satan wants to have you, Quando ele diz assim, o diabo reclamou você, pediu você, the strongest possible Greek word is used. Jesus está usando a palavra grega mais forte que era possível escolher. You might translate it this way. Satan is asking excessively for you. Nós poderíamos traduzir assim, o diabo rogou ou reclamou com muita ênfase ter você. Or you might say it even stronger. He's suing in heaven's courts for you. Ou podemos dizer em termos mais fortes, ele entrou na justiça lá no céu para ter o direito de pegar você. He's doing like he did in the book of Job. Ele está fazendo com você o que ele fez lá no livro de Jó. He's coming before God and saying, I want Job. Ele compareceu diante de Deus e disse, eu quero Jó. But Jesus responds Mas a resposta de Jesus, and says, but I myself, I who am God of God and Lord of Lords. a resposta dele foi, mas eu que sou Deus e sou o Senhor dos senhores. I've gone through Satan's sieve. Eu que já passei pela peneira de And I Satanás. have merited, because of my sinlessness for you, I have merited my right to have you. Eu que passei por lá sem cair em pecado, recebi o direito de proteger você. Satan wants you, but I have earned you. O diabo quer você, mas eu mereci ter você. You see, Jesus has more right to you than Satan does. Em outras palavras, Jesus tem mais direito sobre você do que o diabo. Satan never paid for your O sins. diabo nunca pagou pelos seus pecados. He never did anything for Ele you. nunca fez nada por você. He does everything against Na you. verdade, ele faz tudo contra você. But you see, Jesus comes Mas aí então, Jesus vem and he does everything for you. e faz tudo por nós. He's the great intercessor. Ele é o nosso grande intercessor. And so he's praying every single moment for you. Ele está orando cada minuto por você. That's what Hebrews 7 verse 25 says. É isso que Hebreus Hebrews 7:25. É isso que Hebreus 7:25 nos diz. He ever lives to make intercession for you. Que ele vive eternamente para interceder por nós. Ever lives means ever lives. E viver eternamente significa que ele vive eternamente. So every tick of the clock, tick, 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 Portanto, a cada tique do relógio, tic, 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 he's interceding for you. ele está lá intercedendo por você. Moment by moment by moment. Minuto a minuto, instante a instante. You know, Jesus is infinite God. Veja, Jesus é o Deus infinito. So he has an infinite capacity. Portanto, ele tem uma capacidade infinita. He remembers all the millions of his children as a corporate group. Ele olha para todos os seus milhões de filhos como sendo um grupo. He prays for his entire militant church Ele ora por toda a sua igreja militante. until they come into the church triumphant. E ele vai fazer isso até que essa igreja se torne a igreja triunfante. But he also remembers every single believer as if you were his only child. Mas ele também se lembra de cada crente em particular como se você fosse filho dele. We only have the capacity to remember one or two things at a time, Nós temos a capacidade de lembrar somente uma ou duas coisas ao mesmo tempo. or to do one or two things at a Ou time. fazer uma ou duas coisas ao mesmo tempo. Well, maybe you women can do 4 or 5 things at a Na time. verdade, as mulheres podem fazer 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. God's given you an extra sense because you're called to be mothers. Deus deu a vocês uma capacidade especial porque chamou você para ser mãe. But Jesus can do millions of things at once. Mas Jesus pode fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. And he personally remembers us moment
by moment. E ele se lembra de cada um de nós pessoalmente, momento a momento, minuto a minuto. Now that is incredibly comforting Mas isso traz um conforto incrível, because his prayers are always answered. porque as orações de Jesus sempre são respondidas. And so when I feel overwhelmed with trouble, E assim, quando eu me sinto sobrecarregado com os meus problemas, or am grieving because I stumble into sin again, ou então quando eu estou quebrantado, triste porque eu mais uma vez caí no pecado, or maybe I'm so overwhelmed that I can hardly pray, ou então tão sobrecarregado que mal consigo orar, and at my wit's end, e quando eu estou no final das minhas forças, perhaps I'm plunged into the black hole of spiritual depression. e já chegando perto daquele abismo negro da depressão espiritual. But what a comfort to know He's remembering me. Mas que conforto eu sinto então quando penso que Jesus está lembrando de mim. And how does He remember me? E como é que Ele se lembra de mim? That thy faith fail not. Nas palavras que Ele disse para Pedro, eu intercedi por ti para que tua fé não desfaleça. Now that's very important. Isso aqui é muito importante. You see, the word fail not here in Greek is the same word from which we get eclipse. That your faith is not eclipsed. Isso aqui é muito importante. A palavra que nós temos aqui, para que tua fé não desfaleça, o verbo desfalecer no grego, é de onde é o verbo que significa eclipsar, de onde vem a nossa palavra eclipse em português. So when you have the eclipse of the moon or the eclipse of the sun, you cannot see them. Ou seja, quando você tem um eclipse da lua ou do sol, significa que você não pode vê-los. Peter, that's my prayer for you. E é isso que Jesus está dizendo a Pedro. Essa é a minha oração por você. That your faith will not die. Que a sua fé não morra. And why faith? Mas por que ele está falando da fé? Because faith focuses on Jesus. Porque a fé nos foca em Jesus. Matthew Henry once said, Uma vez o conhecido escritor puritano Matthew Henry disse o seguinte: Christ honors faith the most of any grace, Cristo honra a fé mais do que ele honra qualquer outra virtude. because faith honors Christ the most. Porque é a fé que mais do que qualquer virtude honra a Jesus Cristo. And so you see, Jesus does not pray, Simon, I'm hoping that your self-righteousness won't fail. Veja, Jesus não está orando assim: ô Simão, eu espero que tua justiça própria não seja destruída. That your pride won't fail. Ele não está dizendo assim: Simão, eu estou orando para que o teu orgulho não seja afetado. That anything of you won't fail. Eu não estou orando, Jesus não está orando para que qualquer coisa em Simão seja afetada ou eclipsada. In fact, Peter, you're going to deny me 3 times. Na verdade, Jesus diz até assim: Pedro, tu vais me negar 3 vezes hoje. And that's going to be a terrible sin. E isso vai ser um pecado terrível. And it's going to break you. E isso vai quebrar você. But I'm allowing this to happen, Peter, Mas eu vou permitir que isso aconteça com você, Pedro. because I want to break your pride. Porque eu quero quebrar o seu orgulho. Because I want everything about you to fail, Porque eu quero que tudo em você falhe. so that I can use you as a broken vessel, Para que eu possa usar você como um vaso quebrado. a broken clay pot through which the light of my gospel may shine. Um vaso de barro quebrado através do qual a luz do meu evangelho pode brilhar. But Peter, I don't want your faith to fail, Mas, Pedro, eu não quero que nesse processo a sua fé falhe. because that faith is not about you. That faith is about me. Porque não tem nada a ver com a tua fé. Porque a fé, na verdade, é a respeito de mim. And I'm your Lord and Savior, Eu sou o teu Senhor e o teu Salvador. who will never fail you. Eu nunca falharei com If você. your faith fails, Mas se sua fé fracassar, then you will lose everything. você vai perder tudo. So I will pray for you, Então eu vou interceder por você, Pedro, that your faith will not fail. para que sua fé não desfaleça. And so here's what happens. E veja o que aconteceu. You see, Satan is praying that all the straw and the chaff will come to the surface, O diabo está planejando que toda a palha e o joio venha, quando ele peneira, venha para a superfície. so that you, as the wheat of God, Para will que be choked. você, como o trigo de Deus, seja sufocado por eles. But Jesus is the servant of the Father, Mas Jesus é o servo do Pai. the farmhand of the Father. Ele é o fazendeiro do Pai. And Jesus reaches in with his own hand and takes away the straw E Jesus então mete a mão lá dentro e ele mesmo arranca a palha and blows away the chaff e sopra para longe o joio, through his own work, através da sua própria obra. so that Satan's efforts are turned on their head. E, em outras palavras, a obra do diabo é revertida.
You know, John Calvin says something beautiful here João Calvino disse uma coisa maravilhosa a respeito disso when he aqui, deals with this text. quando ele estava tratando com esse texto. He said, Satan in the hands of Jesus Ele disse: o diabo nas mãos de Jesus can sometimes act like a good physician for us, algumas vezes pode agir como um bom médico para nós, because Christ overrules the very means Satan uses to destroy us porque Jesus, ele sobrepuja os próprios métodos e meios que o diabo usa para nos atacar e ferir, to work together for good for us. e os transforma em meios pelos quais as coisas para nós se tornam boas e para o nosso bem. But then thirdly, Jesus meets all our needs not only as an admonishing prophet and an interceding priest, Mas agora vamos para o terceiro lugar. Jesus não somente cuida das nossas necessidades com a admoestação profética e intercessão sacerdotal, but also as a commissioning king. mas também como um rei comissionado. Notice what he says to Peter. Veja o que ele diz a Pedro. When, it's a declarative word, when, not if. Ele diz para Pedro, aqui eu estou aqui no final do verso 32, quando te converteres. Ele não está dizendo se te converteres, mas quando. Essa é uma declaração. When you repent, strengthen your brethren. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. You see, Jesus doesn't say if, as if Jesus is waiting for Peter to repent. Veja, ele não está dizendo assim, se tu te converteres, como se ele estivesse esperando o arrependimento de Pedro. And Jesus stands passively and helplessly by. E aí Jesus ficaria assim, de braços cruzados, esperando o arrependimento de Pedro. No, Jesus speaks with authority. Não, aqui Jesus está falando com autoridade. The Bible says where there is a king, he speaks with authority. E Jesus, a Bíblia diz que onde há um rei, esse rei fala com autoridade. Jesus says, Peter, I will bring you to repentance. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Pedro, eu vou fazer você se arrepender. Because I am the Almighty King. Porque eu sou o Rei Todo-Poderoso. And when you repent, go out and strengthen your brethren. E quando isso acontecer e você se arrepender, vai e fortaleça seus irmãos. That's the commission he gives him. Essa é a comissão que Jesus dá a Pedro. So what happens? E o que aconteceu? Well, you know the story. Você conhece a história? Peter's washing his hands. Pedro estava lavando as mãos. He denies himself, he denies Jesus rather, in the presence of a servant girl. Ele acaba negando Jesus na presença de uma doméstica. And then he looks up E aí ele olha para cima, in the hall of Caiaphas, lá no terraço do palácio do sumo sacerdote Caifás. just as Jesus is walking by. Exatamente na hora que Jesus ia passando. And Jesus gives him one look of high priestly love. E Jesus olha para ele com o amor de um sacerdote And of kingly authority. e com a autoridade de um rei. And Peter is smitten E Pedro então é ferido in the depths of his conscience. nas profundezas da sua consciência. And he goes out and weeps bitterly E aí ele sai e chora amargamente. and repents deeply. E se arrepende profundamente. And then Jesus can use him. E agora sim Jesus pode usá-lo. Jesus restores him into his office publicly. E Jesus então o restaura ao seu ofício publicamente. And he says, Peter, you can feed my little sheep. Ele diz, está lá no final de João, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. You can feed my somewhat more advanced sheep. Você pode também apacentar aquelas ovelhas que já são mais adultas. And go out and feed my mature sheep. E você pode ir e alimentar também aquelas ovelhas que já são mais maduras. You see, someone put it this way. Alguém colocou da seguinte maneira: God normally will not use a man greatly until he has broken him deeply. Deus não vai usar um homem poderosamente até que antes Deus o quebre profundamente. Peter, I can use you now. Pedro, eu posso... I can use you now. Pedro, eu posso usar você agora. Before, when you were standing tall as the number one apostle, Antes, quando você se levantava como se fosse o apóstolo número 1, you couldn't feed those
small, broken sheep. Você não podia alimentar aquelas ovelhas pequeninas e quebrantadas. You would have been too hard on them, Peter. Você seria muito áspero e rude com elas, Pedro. You would have smitten them instead of leading them. Você haveria de feri-las em vez de conduzi-las. But now that you have been smitten Mas agora que você próprio foi ferido, and you Pedro, have been broken e que você foi quebrantado, and you have repented, e que você tem se arrependido, now you can go out and strengthen your brethren. agora você pode sair e fortalecer os seus irmãos. And that's exactly what Peter does. E é exatamente o que Pedro faz. Just weeks later, Semanas depois, on the day of no Pentecost, dia de Pentecostes, when there's confusion quando havia confusão, and people are saying, we hear all these apostles speaking in our own tongues. e as pessoas estavam dizendo, nós estamos ouvindo esses apóstolos, cada um falando numa língua, And they say, they're just drunk with wine. e disseram assim, esse pessoal tá bêbado. Who stands up to strengthen his brethren? Quem é que levantou-se para fortalecer os seus irmãos? Who preaches a powerful sermon and 3,000 are Quem converted? é que pregou um sermão poderoso que levou à conversão de 3.000? It's Peter. Foi Pedro. Who strengthens the brethren all throughout the book of Acts? E durante o livro de Atos, quem é aquele que na liderança fortalece todos os seus irmãos? Peter and Paul. Pedro e Paulo. They become the leaders. Eles se tornam os líderes. Now, once Paul had to admonish Peter. Uma vez, é verdade, Paulo teve que repreender a Pedro, Peter is still not perfect, porque Pedro ainda não era perfeito, but Peter was taught by the Holy Spirit. mas Pedro foi ensinado pelo Espírito Santo. Peter was in the foreground of bringing the gospel to the Gentiles E Pedro estava lá na fronteira levando o evangelho para os gentios to strengthen the e brethren. fortalecendo os seus irmãos. And who wrote those two beautiful epistles we call 1 Peter and 2 Peter? E quem escreveu aquelas duas maravilhosas cartas que levam o nome de Pedro? Strengthening the brethren Ele fez isso para fortalecer os seus irmãos. by declaring the bitterness of sinning against Jesus. Ele fez isso quando ele primeiro ele faz isso declarando o amargor de ter pecado contra Jesus. By admonishing about the wiles of the devil. E também ele nessas cartas adverte os irmãos contra as astutas ciladas do diabo. And the need to watch and pray against Ele them. também fala da necessidade de vigiar e orar contra essas armadilhas. And how does Peter begin those epistles? E como é que Pedro toda vez começa essas duas cartas que ele He escreveu? says we are kept Ele diz assim: nós somos guardados by the power of God pelo poder de Deus, through faith pela fé, unto salvation. para a salvação. He's strengthening. Ele está The brethren. fortalecendo os irmãos. Now what that means for you and me O que isso significa para vocês e para mim? is that we too are to live out of Jesus as prophet, priest and king. É que nós aqui nesse mundo devemos viver à luz desses três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei. We are to be teachable Nós temos que ser pessoas que podem ser ensinadas. and to learn from him as prophet. Nós devemos então aprender de Jesus como profeta. We are to treasure his priestly intercession for Nós us. temos que valorizar a sua intercessão sacerdotal por nós. And we are to be willing to be used by him as he commissions us. E nós deveremos estar desejosos e dispostos a ser usados por ele quando ele nos comissionar como nosso rei, According to the gifts he gives us. de acordo com os dons que ele deu a cada um de nós. So may I ask you a question tonight? Então eu posso perguntar a vocês hoje à noite. Your spouse, your children, your friends. Your spouse, your children, your friends. Perguntar a você, a sua esposa, seus amigos e filhos. If I were to ask them tonight, Se eu fosse perguntar a sua esposa, filhos e amigos hoje à noite, are you being a prophet to them? se você está sendo como um profeta para eles, Teaching them ensinando-os by your own words, com suas próprias palavras, by your own walk of life, pela sua maneira de viver, in the ways of God, nos caminhos de Deus, what would they say? o que é que sua esposa, filhos e amigos diriam como resposta a essa pergunta? And if I were to ask you, are you praying? Are you interceding for those you love? E se eu perguntasse a você, está você orando e intercedendo por aqueles a quem você ama, One by one. um por um? But also, are you interceding for the worldwide church? Ou se você também está intercedendo pela igreja no mundo todo, For this church? por essa igreja em For your particular, pastors and elders? pelos seus pastores e presbíteros, Would your loved ones be able to say, yes, yes, you are a priest? será que esses que você ama poderiam dizer, sim, sim, ele é como um sacerdote porque ele intercede por nós? And are you serving Christ as a king?
Agora, outra pergunta: você está servindo a Cristo como seu rei, by saying no to sin, dizendo não ao pecado, by rejecting Satan's devices, rejeitando as astúcias de Satanás, by using the gifts God has given you, usando os dons que Deus lhe deu, so that you might go out and strengthen the brethren? de forma que você pode ir e fortalecer os seus irmãos? Can you not say with me tonight, Será que você não poderia dizer comigo hoje à noite: I am not the prophet, priest, and king I desire to be. eu sei que não sou o profeta, sacerdote e rei que Deus intencionou que eu fosse. I still have a long ways to go. Eu ainda tenho um longo caminho a percorrer. But I cannot deny that by the grace of God, the beginnings of being a prophet, priest, and king are in me. Mas eu não posso negar que pela graça de Deus, os inícios de ser um profeta, sacerdote e rei já estão presentes na minha vida. And I want to reflect the image of Christ much more in my life. E eu quero refletir a imagem de Cristo muito mais na minha vida. Because I know that He meets all my needs Porque eu sei que Ele satisfaz todas as minhas necessidades as prophet, priest, and king. como profeta, sacerdote e rei. Well, let me close with an illustration. Deixe-me terminar com uma ilustração. There are some of you here tonight Existem alguns de vocês aqui nessa noite who don't know what it means to live out of Jesus as prophet, priest, and king. que não sabem o que é viver na dependência de Cristo como Ele, como profeta, sacerdote e rei. In the experience of your soul, maybe you can't identify with hardly anything I've said tonight. E talvez a sua alma, o seu coração não consegue se identificar com nada do que eu falei aqui essa noite. Maybe you're still expecting your spouse or someone else to meet all your needs. Talvez você ainda seja daquele tipo de pessoa que está esperando que o seu marido ou a sua esposa satisfaça as suas You necessidades. don't know Jesus savingly. Você não conhece a Jesus de forma salvífica. You don't know those spiritual exercises of the soul as he works in you as prophet, priest, and E king. você não conhece aqueles exercícios espirituais que Ele opera em você como profeta, sacerdote e rei. Jesus seems like a stranger to you. Jesus, na verdade, parece um estranho para você. Maybe you even wonder what Christians get so excited about when they talk so fervently about Jesus. Você pode até se perguntando, por que esses cristãos, quando falam de Jesus, eles ficam tão emocionados? Jesus is not number one in your life. Talvez isso seja porque Jesus não é o número 1 na sua vida. My friend, he must be. Meu amigo, ele tem que ser. There's only one way to live and one way to die. Só existe uma maneira de viver e uma maneira de morrer. There's only one name given among men under heaven whereby we must be saved. Só existe um nome dado abaixo dos céus, dado entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos. The name is Jesus. O nome de Jesus. So there was this chess champion. Bom, a minha história é a seguinte. Uma vez havia um campeão de xadrez. He's traveling through Europe. E ele foi fazer uma viagem pela Europa. He goes into an art gallery. E ele chegou numa galeria de arte. He sees a beautiful painting E ele viu uma pintura maravilhosa. of two people playing the game of chess. 2 pessoas jogando um jogo de xadrez. The one is dressed up like Satan Um deles estava vestido como o diabo, with horns. com aquele chifrão assim. The other is a young man biting his teeth. O outro era um rapaz que estava assim mordendo roendo as unhas. And Satan is taking his own queen E ali naquela gravura, o diabo tinha pegado a sua rainha do tabuleiro and moving it into position e estava movendo numa posição where it appears he's going to checkmate the young man. onde aparentemente ele haveria de dar um checkmate no jovem. Checkmate the young man's king. E dar um checkmate no rei do jovem. The title of the painting? E o título da pintura era Checkmate. Checkmate. And so the chess champion studies the painting for quite a while. E ali aquele campeão de xadrez ficou olhando aquela pintura, estudando aquela pintura por um momento. And suddenly he shouts out at the young man, E de repente ele começa a gritar com o jovem no quadro. there's a move you can make. Ainda tem uma jogada que você pode fazer. And you can turn the tables on Satan. E você pode virar a mesa em cima do And diabo. you can checkmate Satan. Você pode dar um checkmate no diabo. And then he thinks, oh no, Aí ele disse, oh não, this man can't hear me. esse moço não pode me ouvir. But you see, you can hear me tonight. Mas vocês podem me ouvir hoje à noite. And when you feel that Satan has you under his grip E quando você sentir que o diabo pegou você and he's about to destroy you, e ele está prestes a destruir você, you can turn the tables on him você pode virar a mesa em cima by dele the power of Christ, pelo poder de Cristo, by repenting of your sin, através de arrepender-se dos seus pecados and by casting yourself upon Jesus e por lançar-se nas mãos de Jesus through faith pela fé, to trust him as prophet, as priest,
priest and as king, para confiar nele como profeta, sacerdote e rei. and he will never let you down. E ele nunca vai desapontar você, He's mightier than Satan. porque ele é mais poderoso do que Satanás. Go to him. Vá a ele, Fall in love with him. se enamore dele, Serve him. sirva-o, Worship him. adore-o, Be Christ-centered. seja cristocêntrico. It's the only way to live. É a única maneira de viver It's the only way to die. e é a única maneira de morrer. For me, said Paul, Para mim, disse o apóstolo to Paulo, live is Christ, viver é Cristo and to die is gain. e morrer é ganho. Let's pray. Oremos. Gracious God, we pray that Christ may take the center of our lives, Ó Deus gracioso, oramos que Cristo tome o centro da nossa vida, that he may be our Savior and Lord, que Ele possa ser nosso Salvador e Senhor, our all and in all, Ele seja tudo em todos para and nós. that we might worship him all our lifetime, yes, Lord, for all eternity, Sim, Senhor, para que nós possamos adorá-lo toda a nossa vida aqui e na eternidade, that we might ever confess we love him because he loved us first. para que nós confessemos eternamente que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Please teach us that only Jesus can meet all our needs. Ó Senhor, por favor, nos ensina que somente Jesus pode satisfazer todas as nossas necessidades. Lord Jesus, be our prophet, our priest, and our king. Ó Senhor Jesus, seja o nosso profeta, sacerdote e rei. And please help us to go out and be prophets, priests, and kings to others in this world. E nos ajude também a sermos profetas, sacerdotes e reis para outros aqui nesse mundo, That we may live for thy glory, para que nós possamos viver para a tua glória and that our soul may profit through it. e que nossa alma possa crescer e se aproveitar disso. We pray in Jesus' name. Oramos no nome de Amen. Jesus. Amém.